Salve, salve, nação, nação! Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí. O Flamengo venceu na estreia de Jorge Sampaoli, né? Venceu por 2-0 no Blense. Poderia ser um placar mais elástico, mas acabou não sendo. Mais importante, esse jogo foi a vitória, os 3 pontos que o Flamengo somou. O time jogou bem. Um dos destaques desse jogo para mim foi o Gerson. Correu muito, o Marinho me surpreendeu muito, principalmente. E o Pedro, não tem nem o que falar, né? O Pedro crava, Pedrovski crava. Então vambora aqui, o Sampaoli. Gênio! Tô ficando iludido, hein? Então vambora para mais um vídeo aí, né? Com Antero Greco, um dos melhores analistas do Brasil aqui, né? Tá quase se aposentando já, né? Então vambora para mais um vídeo, vai deixando seu like, a sua inscrição para ajudar o canal, que já estiver no Brasil. E vambora pro vídeo, deixa a sua opinião aqui embaixo sobre o futebol do Marinho. Será que ele vai voltar? Vambora pro vídeo. Tamo junto. Ele venceu o Nublense. Vamos lá com os detalhes da partida com a Roberta, né? Vamos lá. O Flamengo agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro. No final de semana agora tem o Internacional pela frente. Depois o Maringá pela Copa do Brasil. Pela Conmebol Libertadores, o rubro-negro volta a jogar no dia 4 de maio contra o Racing. Roberta Barroso, muito obrigado, companheira. Estreia tranquilo. Para estrear tranquilo, tá aí, né? Em casa, né? Havia perdido para o Alcas. Então, e a estreia do Sampaoli também. Eu até tratei com você, acho que eu pensei em tratar dessa escolha pelos jogadores que ele conhecia, Antero, e acabei não falando. Mas ele foi nessa, né? Botou o Marinho, o Vidal, o Gerson, jogadores com quem ele já trabalhou. E o Marinho falou que acabou participando dos 2 gols, né? Numa posição mais próxima do gol, como quem diz, eu rendo mais nessa posição. Falemos de Marinho, falemos do Flamengo como um todo, Antero. O Everton Ribeiro falou de um jogo sólido contra um adversário muito fraco, né? Mas você concorda que foi um jogo melhor já? Olha, foi. Considerando-se o tempo de trabalho assim tão breve, tão curto, né, do Sampaoli, uma equipe que veio com algumas confirmações e outras novidades. Então, ok, o Fabrício, o Davi Luiz, o Léo, os 3 zagueiros, que o Vitor Pereira até já vinha utilizando, um pouco mais assim, o Vidal, que ele colocou meio que como ali o espanador da defesa. Aí, se considerarmos 4 ali no meio, o Marinho, o Thiago Maia, o Gerson, o Ayrton Lucas, né, jogadores que davam respaldo à defesa quando necessário e também encostavam no Gabigol e no Pedro quando havia espaço para isso. Então, quer dizer, algumas alterações de postura e também de nomes, o principal deles, o Marinho, porque o Gerson vinha jogando, o Vidal também entra e sai, mas o Marinho talvez aquele que vinha tendo menos oportunidade, já com mais de 1 ano de casa. E o Marinho, para mim, foi um dos destaques da partida, um dos melhores em campo. Ele deu 2 passes assim esplêndidos para o Pedro. Agora, tem uma coisa do Pedro. Reparem no segundo gol, o domínio de bola dele e o drible que ele dá, ele desconcerta os marcadores. E o toque certeiro no gol, quer dizer, sem chance alguma para o goleiro. Eu estou vendo aqui, por isso que às vezes abaixo um pouquinho os olhos, né? Dá até a impressão de que estou distraído, mas é que o computador é que aparece a tela para mim. Bem, mas foi um Flamengo, eu estou vendo ainda aqui as jogadas, queria ver se aparecia o lance do segundo gol. Bom, um Flamengo que foi tranquilo, um Flamengo que foi sereno, não foi aquela equipe um pouco assustada, né, oscilante, preocupada com o que deveria fazer dos tempos do Vitor Pereira. Não é que já houve uma revolução, uma transformação, não é nada disso, mas mudança de postura, mudança de alguns nomes, e, sobretudo, a mudança de expectativa. Então, um Flamengo entrou mais sereno, mais leve, e também encontrou o adversário adequado, Edu. Um time fraco, um time que não incomodou. O Flamengo, se tivesse até apertado, se estivesse até mais entrosado naquilo que pretende o Jorge Sampaoli, teria vencido por uma diferença muito... Oi, fala. O gol do Pedro. Sim, o domínio que ele teve de bola foi uma coisa assim muito
muito bonita, muito bonita. Mas ele dominou, já fez um rolinho e, com isso, desmontou os zagueiros. E aí que foi a roubada de bola, não é? O Marinho, ele serve, olha só, ele cortou para o lado, para dentro e bateu. Nessa imagem é mais bacana. Quase parece que deu muito fácil, né? Elástico. Olha lá, quer ver? Parece um elástico que ele fez. Olha aí. Pum, pronto, no canto direito do goleiro. Então, esses 2-0 mostraram já como seria tranquila. E tanto que justifica a nossa tela de agora há pouco. Essa primeira apresentação sob o comando do São Paulo. O São Paulo que depois, no segundo tempo, fez várias alterações. Entraram Matheus França, o Rodrigo Caio, o que mais? O Wesley também entrou, não foi no segundo tempo? Estou tentando lembrar entrou aqui. Bem o Wesley, hein? O Cebolinha. Pontos. Entrou o Everton Ribeiro, e que de fato eu não tinha reparado na hora do gol. Eu falei, mas o que o juiz deu? Impedimento não é? Algum lance estranho? Mas foi depois bem observada a falta. Falta que ele cometeu e num lance que prosseguiu e resultou em gol. A gente tem até esse lance, Antero. Vamos dar uma olhada nesse lance com uma lupa aí pra gente observar. Eu não marcaria. Passou, batia e o Vilmar Roldan estava na cara do lance, né? Ele não considerou falta a 4 metros de distância. Ficou até chato para ele ter que inovar, né? Mas não sei, eu acho que é um lance discutível. Alguns dariam, outros não. O Everton Ribeiro ficou falando que foi um choque de jogo normal. Agora, você reparou uma coisa, Edu? Eu gostei da tua observação. A jogada que dá origem ao segundo gol do Flamengo tem uma disputa de bola que nesse critério, talvez fosse até mais falta do que esse que foi anulado. Foi o Thiago Maia, né, que rouba a bola. Um rigor excessivo. Quer ver? Não, essa ainda é a do Everton Ribeiro. Ele toca a bola. Do Everton Ribeiro. Eu não daria, mas eu entendo. É um lance discutível. Não, mas e dentro do raciocínio que eles falam, que levou de uma partida em que o Flamengo teve uma tarefa fácil, né? Pegou um adversário sem nenhum histórico, sem nenhuma tradição. Deixa eu te contar uma coisa, já que esse aqui é o horário dos fortes, é o horário em que a gente pode trocar, bater um papo, eu tenho na minha frente, isso é bom o fã de esporte saber, na minha frente eu tenho o meu celular, que tem um programa, que aqui a gente conecta aqui, ali, não sei o quê. Eu gostei desse sistema, porque é um sistema que o polêmico, o torcedor do Flamengo, a torcida do Flamengo não gosta de 3 zagueiros. Mas se a gente observar o Flamengo na fase defensiva, que é quando os zagueiros são realmente testados, o Flamengo jogou com linha de 4. Sim. Então, não foi ali os 3 zagueiros postados, o time fechando em linha de 5. E pode ser que, em algum momento, enfrentando um time de mais qualidade, ele tenha de defender com linha de 5. Mas não era o caso do Nublense. Então, ele defendeu com 2 linhas de 4 e, na fase ofensiva, os 3 zagueiros foram importantes. Porque aí eram 3-2-5. O que o Sampaoli explicou e muita gente levou para o lado da galhofa, a gente enxergou na prática como funciona. 3 zagueiros, ele libera. O Thiago Maia era o volante centralizado, mas quando o Flamengo atacava pela direita, por exemplo, o Gerson segurava um pouco mais do lado do Thiago Maia e o Flamengo tinha 5 jogadores livres completamente para atacar. Então, você dá retaguarda para os jogadores de frente e o Flamengo tem esse problema já há algum tempo de recompor lá na frente, jogadores ofensivos ajudando pouco, e esse equilíbrio pode vir, não necessariamente com 3 zagueiros de ofício, ele pode usar um Felipe Luiz ali, fechando pelo lado, o Rodrigo Caio quando voltar, um zagueiro de mais qualidade, mas para dar essa retaguarda na hora que o Flamengo perder a bola e for contra-atacado. Então, para mim, faz sentido, pelo menos quando o Flamengo tem a bola, ter essa formação com 3 homens ali atrás, e ele já usou isso no Santos, no Atlético, em outros clubes. Não é uma formação que inviabilizou e que deixou o time menos ofensivo. Pelo contrário, o Sampaoli sempre foi um treinador ofensivo, mesmo quando jogou com 3 zagueiros. E é óbvio, né, Mari, que a possibilidade de, com o Sampaoli, ele ganhar mais esse homem nessa posição. Porque, em teoria, quando a gente olha no papel esse Flamengo, ele não tem um meia criativo, né? Porque ele entra com 3 volantes, 3 zagueiros, e aí Pedro, o Gabriel, Marinho e o Ayrton Lucas.
Então, quem que é esse cara? Que uma hora foi Arrascaeta, uma hora foi Everton Ribeiro. O Flamengo não tem esse homem hoje, esse 10 criativo, né? Então, a gente vai observar se ele vai transformar o Gerson nesse cara que circula mais nesse setor, ou, por vezes, pode ser o Gabriel, como ele jogou com o Dorival. E mais um ponto interessante do Marinho, que no Olympique o Sampaoli ele conseguiu resgatar o Payet, que era um jogador muito importante para o Olympique, ficou um tempo numa condição física, inclusive, muito abaixo. O Sampaoli puxou a orelha, forçou, fez todo um trabalho até de nutricionista, enfim, para o Payet voltar à forma, porque ele era muito importante para o time. E aí eu acho que com o Marinho ele tende a ganhar mais essa... confiança até do próprio jogador, né? Porque se a gente viu muitos erros do Marinho, também foi por um excesso de vontade. A hora que ele poderia servir, ele tentava os chutes, que característica dele pegar muito bem na bola. Então, eu acho que o Sampaoli, ele pode conseguir tirar um pouquinho mais de algumas peças do Flamengo que até então não entregaram, né? Marinho, Gerson, enfim. Você citou Marinho, Gerson, mas além deles, outro jogador que pode voltar a render é o Gabigol. O Gabigol, eu sempre tinha cuidado, quando o Gabigol não fazia gols, de falar, o Gabigol está em uma fase só porque não está marcando. Mas, de fato, o Gabigol está com a confiança baixa. A gente percebe que mesmo quando ele pega ali na armação, ele recebe a bola mais de trás, ele não tem acertado com tanta frequência. Ele tem hesitado muito em algumas jogadas. E o Sampaoli pode dar esse conforto para ele, de jogar mais livre ali na frente, se aproximar e, aos poucos, também retomar a fase goleadora, jogar próximo da área. Então, só por esse primeiro jogo, muita gente não dá para cravar o que vai ser o Flamengo do Sampaoli por um jogo contra o Nhomblense e ainda a estreia. Mas já deu para ver alguns indícios e o Flamengo que o Sampaoli desenha pode ser muito benéfico ao Gabigol. Deixar o Gabigol novamente próximo da área e, ao mesmo tempo, retomar a confiança, porque ele vai novamente participar mais, ele tende a ser protagonista nesse estilo de jogo. Então, é isso aí, nação. O Flamengo venceu, né, por 2-0. Poderia ser um placar elástico, maior, mas acabou não acontecendo. O mais importante foi a vitória. São Paulo estreou bem no ambiente favorável a ele e ao Flamengo também, né? Essa análise do Braylen Pires, eu concordo com ele, né? O Gabigol, ele não vive um bom momento, a gente sabe disso. O Gabigol, ele pode voltar a viver um bom momento com o São Paulo, ele jogando mais perto do Pedro ali, como sendo um atacante, aquilo. Ele chegou a citar que o Gabigol vive tem pouca confiança nele em si próprio, né, nesse exato momento. Eu concordo com o Gabigol em algumas tomadas de decisões, quando ele recebe a bola, está muito lento a tomada de decisão. Antigamente o Gabigol recebia a bola, olhava o jogador e já dava um toque, dava uma enfiada de bola, um passe longo. Hoje em dia o Gabigol não, ele pega a bola, domina, olha, quando vai ver já tem um cara roubando a bola dele. Hoje o Gabigol, na sua tomada de decisão, ele tá muito lenta. Óbvio, né? Quando você tá vivendo uma fase boa, sua confiança tá lá em cima. Quando você tá vivendo uma fase péssima, óbvio que tua confiança tá lá embaixo, né? Então, futebol é feito de confiança. Se você tiver com uma confiança baixa, ó, o time baixo, lá embaixo, fica ruim. O Pedro, precisa nem falar, né? O segundo maior artilheiro do Flamengo na história, contando o Libertadores, só atrás do Gabigol. E ainda, sinceramente, eu ainda tenho essa questão que o Pedro fez 18 gols, né? 18 gols. Sinceramente, o Pedro, ele pode sim se tornar o maior artilheiro do Flamengo na Libertadores. Olha o que eu tô te falando. O Pedro tá a 11 gols do Gabigol. O Pedro, sim, pelo momento que ele tá vivendo, pelos esses últimos anos que ele tá vivendo no Flamengo, o Pedro, sim, ele pode se tornar o maior artilheiro do Flamengo na Libertadores, passando o Gabigol. Lembrando que o Pedro está, nesse exato momento, a 11 gols do Gabigol. Pelo excelente momento e pela quantidade de gols que ele tá marcando, o Pedro, sim, se o Flamengo chegar nas fases final da competição da Libertadores, o Pedro, sim, ele pode praticamente igualar a quantidade de gols do Gabigol. Óbvio que o Gabigol não tá vendo um bom momento, mas é aquilo. O Pedro, sim, pode se aproximar muito do Gabigol, né? Para se tornar o maior artilheiro do Flamengo. E o Marinho voltou a jogar bem. Fiquei iludido com o Marinho agora. Mas é aquilo. O Marinho, na sua posição, ele deu 2 assistências. Contribuiu muito no jogo e eu fiquei satisfeito com a atuação do Marinho, né? Gerson jogando mais avançado. Tem aquela
obrigação defensiva. O Gerson rendeu. Então a gente espera que o Gerson volte a render, como rendeu com o São Paulo no Olympique e como rendeu no Flamengo em 2019, jogando um pouco mais avançado, né? Então, espera mais do Gerson, né? Com o Sampaoli. Então, próximo jogo do Flamengo contra o Internacional em Porto Alegre. Lá vai ser um páreo duro, né? Mas o Flamengo tem todas as condições de chegar lá e vencer o jogo. Mas é isso aí, tamo junto e é nóis. Eu gostei das atuações de Gerson, Marinho, do Pedro. Não precisa nem falar que o cara mete o gol toda hora. Tamo junto. E a defesa foi segura.